Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, nesse dia 5 de novembro de 2024, nessa terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. E o evangelho que a igreja nos apresenta no dia de hoje para a nossa reflexão é tirado de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seus empregados dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse aos empregados: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando se fala muito do reino de Deus, o reino de Deus na Bíblia está muito ligado à dimensão celebrativa, festiva. Está muito ligado à dimensão de crescimento, de vida, de mudança, de transformação, de festa, de casamento. A salvação humana, e a gente lembra que Deus, através de seu Filho Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nos promete a salvação da morte definitiva. Não é salvação do desemprego, não é salvação de uma família, não é salvação de uma doença. A proposta de Jesus é a salvação diante da morte definitiva. Até porque muita coisa a gente não sabe se Jesus experimentou. A gente não sabe se Jesus já ficou doente, ficou gripado, a gente não sabe de muita coisa dele. Porque alguém que morre com 30 e poucos anos, geralmente não fez a experiência da doença, nem fez a experiência da morte, nem fez a experiência da doença, da fraqueza, essas experiências muitas vezes que nos marcam sempre. Então o que nós temos? O patrão prepara um banquete, ele quer oferecer uma festa, ele quer oferecer um banquete, convida, e era normal que antes do dia da festa, o dono da festa mandasse seus empregados lembrar os convidados. E cada um começa a se desculpar. Quer dizer, os convidados não estão interessados em ir para a festa. Da mesma forma que há no mundo que nós vivemos gente que não está interessada em céu, não está interessada em igreja, não está interessada em Deus, não se importa com a dimensão religiosa. Por quê? Porque às vezes a terra é mais importante, às vezes a junta de boi é mais importante, e alguém que casa e só lembrou de avisar que casou naquele dia, não foi capaz de, no primeiro convite, dizer não posso ir porque eu tenho que casar naquele dia, porque o terceiro nem pede desculpa. O primeiro, porque comprou uma terra e precisa vê-la, pede desculpa, aceite minhas desculpas. O segundo também, o terceiro nem isso. O terceiro nem desculpa ele pede. Me casei, não posso ir. E aí o dono, lembrando que o evangelho de Jesus, esses dias atrás, Jesus orientava: quando você der um banquete, convida quem não pode te oferecer nada. Porque você terá uma recompensa no dia da ressurreição. No dia da ressurreição você terá a sua recompensa, que é: você doou a sua vida. Por isso que Jesus diz que quem perde a sua vida por minha causa vai ganhar. Vai ganhar. Mas quem vive preocupado com a sua própria vida vai acabar perdendo.
É o rico do celeiro, né? Que só vou guardar tudo, come, bebe, dorme, aproveita. E Deus diz, louco, hoje mesmo pedirei conta da tua vida. Hoje mesmo vamos pedir a sua vida de volta. Querendo dizer que a vida não é algo nosso, é algo que Deus nos deu e nos dá, para que a gente, no período de um tempo de respiração, história, a gente produza história e que essa história seja aprovada por Ele para que a gente continue a existir na vida eterna, que é a promessa que Jesus faz para todos nós. Por isso, no banquete de hoje, ele começa a chamar aqueles que realmente não tinham nada. Chama os coxos, cegos, não sei o quê. E o patrão e o empregado obedecem e não tem mais espaço. Então chama mais gente, quero a minha casa cheia. Porque aqueles que foram convidados, nós estamos falando de gente importante, que tem posse, esses não são dignos de experimentar o meu banquete. Porque as preocupações com as coisas que nós temos, às vezes nos leva a isso. A preocupação do nosso ter, do prazer, do poder, que são as tentações de Jesus no deserto, faz com que a gente não se interesse pelo banquete de Deus. Que a gente não tem nenhum interesse pela Eucaristia, a gente não tem nenhum interesse pela celebração eucarística. Por isso, cabe a cada um de nós pedir a Deus que nos dê força, coragem, experiência de fé, abençoe a cada um de nós e nos faça entender que Deus nos convida para um banquete. Mas pode ser que a gente peça desculpa a Ele e dizer não estamos interessados no seu banquete. Pode ser que Deus nos perdoe e a gente possa dizer também para Ele não estamos interessados no seu perdão. Mas o fato é que a gente precisa se apegar a alguma coisa. É aquilo que um cardeal dizia, escuta, o que eu perguntaria para alguém que não tem fé? Eu perguntaria o que sustenta ele, quais são os valores da vida, o que ele pensa da vida, o que ele deseja, que história que quer construir. Porque por mais que alguém não se interesse por Deus, a gente tem que se interessar pelo menos pela vida, pela história, pela nossa presença nesse mundo. Ainda mais com esse mundo tenso, difícil, de guerras, complicado, desigual, mas a gente tem que encontrar caminhos para que na oração, na escuta da palavra de Deus, a gente possa participar do banquete de Deus e nos tornarmos dignos disso, porque dependendo das nossas escolhas, a gente perde a dignidade diante de Deus. E quando a gente perde a dignidade diante de Deus, pode ser que Deus vire as costas para nós. E se Deus virar as costas para nós, a gente vira estátua de sal. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.